Meu boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuiense, no nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook e no nosso canal no YouTube. O nosso assunto de hoje é sobre a presença dos discos voadores aqui em Bambuí. Pois é, Bambuí já recebeu, pelo menos em 3 oportunidades, a presença aqui desses objetos voadores não identificados, chamados discos voadores. A primeira aparição que aconteceu aqui na história de Bambuí foi em 1965, há 60 anos passado, o primeiro disco voador que se tem notícia, que nos visitou. A primeira vez na história que o termo discos voadores foi utilizado aconteceu na edição de 25 de junho de 1947 do jornal East Oregonian, quando 2 jornalistas publicaram um curto artigo no periódico com uma entrevista com o piloto civil Kenneth Arnold sobre sua observação de 9 objetos voadores em forma crescente, muito brilhantes, que comparou a pires saltando sobre a água. A gente vai estar vendo essa foto aí desse, uma simulação, desse aparecimento, desse primeiro. Esse piloto sobrevoava a área do Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. No mesmo dia, um despacho da imprensa, enviando a notícia ao escritor da Associated Press, em Portland, espalhou a história dos discos voadores, que em inglês é Flying Saucer. Essa história foi enviada, ou melhor, divulgada em todo o planeta. Há pelo menos 3 registros de avistamento de discos voadores aqui em Bambuí nos últimos 60 anos. Algum deles a gente registrou aqui no nosso livro, Bambuí, nas trilhas da Picada de Goiás, lá na página 262, tem aí relatos sobre o aparecimento desses discos voadores aqui em Bambuí. Os chamados discos voadores, ou OVNI, objetos voadores não identificados, estiveram nos visitando em pelo menos 3 ocasiões. Em setembro de 1965, há 60 anos passados, o jornal Diálogo, número 32, publicou a seguinte matéria, abre aspas: há dias, quando viajava à noite na região da Mata do São Leão e em companhia de diversas pessoas, o Monsenhor José Aparecida Pereira, que era o vigário da paróquia Santana de Bambuí, teria visto um dos tais objetos voadores não identificados. Viajavam com o reverendo os senhores Realindo Matos e José Arlindo Miranda. Fecha aspas. O jornal não entrou em detalhes como foi esse objeto, que essas 3 pessoas avistaram lá no São Leão em setembro de 1965. Em 10 de março de 1979, o jornal Gazeta de Bambuí, número 18, também divulgou relatos sobre um desses avistamentos de OVNI. Abre aspas. O Divino Valeriano, jardineiro da prefeitura, viu mais ou menos às 2 horas da manhã da semana passada, no caso 3 de março de 1979, um objeto voador nos céus de Bambuí. Estava cuidando do jardim àquela hora, quando ouviu um ruído estranho e diferente. Quando olhou para os céus, viu um objeto diferente que se deslocava no sentido oeste-leste, ondulando com um estranho barulho, arredondado, tendo em sua volta uma luz ofuscante e de cores diversas. Fecha aspas. Essa foi a matéria do jornal Gazeta de Bambuí, de março de 1979. Esse aí já trouxe um pouco mais de detalhes, O Divino estava lá no jardim, cuidando do jardim, veja bem, às 2 horas da madrugada, e viu aí passando um desses objetos voadores não identificados. Segundo informações, também alguns guardas do Banco do Brasil, naquela época tinha guarda noturno, também teriam
avistado esse objeto. A outra visita, né, dos objetos voadores não identificados teria ocorrido em 18 de novembro de 1986. Nós não conseguimos aí a fonte exata desse relato, mas a gente abre aspas porque é um texto que foi copiado, né? Por volta das 21h30 até as 21h40, foi visto no céu um objeto luminoso, não identificado, brilhante como uma estrela, com uma pequena cauda nas cores alaranjada e avermelhada, visto por várias pessoas da cidade e região. O objeto passou em sentido horizontal, segundo informações de algumas das pessoas que viram o objeto. Fecha aspas. Esse aí a gente não conseguiu a fonte, mas foi realmente avistado esse objeto, né, em 1986. Provavelmente outros avistamentos já ocorreram, mas a gente não tem ainda as informações precisas para estar divulgando isso aqui. Os formatos relatados para tais objetos se diversificaram desde então, mas a expressão disco voador permanece ainda para denominar genericamente um objeto voador que se pressupõe não terrestre. O dicionário Michaelis trata a expressão UFO, de origem americana, com a tradução de OVNI, objeto voador não identificado, e com a tradução disco voador, mas ressalta que a expressão disco voador é de origem popular. A gente está vendo aí na nossa tela, né, um objeto voador, não sei se é uma pintura ou se é uma foto, mas lembra realmente um disco, né, pelo formato aí arredondado, né, esférico. A expressão OVNI é usada para denominar um disco voador, uma sonda, um objeto voador de origem humana, usado em espionagem, ou simplesmente um objeto voador de origem e natureza desconhecidos. A existência de discos voadores não é reconhecida publicamente pela grande maioria dos governos mundiais. Nas Forças Armadas, o assunto é tratado com muita descrição. Porém, muitas pessoas das mais variadas nacionalidades, culturas, religiões, níveis educacionais, classes sociais e profissões afirmam ter visto discos voadores, incluindo entre essas pessoas militares aposentados que afirmam que a tecnologia alienígena realmente existe e é extremamente avançada. A gente vai aí a um pequeno intervalo e já volta aí com a sequência dessa história interessante dos discos voadores aqui em Bambuí. Estamos de volta, é muito bom ter você aqui com a gente no nosso canal Biografias Bambuiense. A gente está falando aí sobre a história dos discos voadores aqui em Bambuí, né? Ô, seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que há tanta estrela por aí. Você lembra dessa daí? Essa aí é do saudoso Raul Seixas, né? Você que está nos assistindo aí, já viu algum disco voador? Já foi abduzido? Conta para nós aí nos comentários, né? Como foi essa experiência de assistir, né? De ver um objeto estranho, um objeto voador não identificado. A quantidade de registros visuais feitos por cidadãos comuns é grande. Supõe-se que esses objetos voadores possam ter origem extraterrestre ou alienígena, principalmente pelo fato de que a manobrabilidade deles é absolutamente incomparáveis aos equipamentos atualmente produzidos pelo ser humano, sejam eles para uso militar ou para uso civil. A expressão OVNI, que é uma sigla para objeto voador não identificado, é usada para designar o que se supõe serem
discos voadores que seriam tripulados por seres inteligentes de outros planetas, e sondas que não seriam tripuladas, mas seriam controladas remotamente por seres inteligentes. Os discos voadores e as sondas têm formatos diferentes e há suposições de que tenham a mesma origem extraterrestre ou alienígena. Curiosamente e surpreendentemente, a expressão OVNI é aceita entre militares de muitos países e há relatórios militares divulgados por alguns governos mundiais. No Brasil, por exemplo, uma parte está disponível no Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro, que usam essa expressão para designar tais objetos voadores, sem, no entanto, afirmarem explicitamente que são controlados por ETs, ou seja, extraterrestres. Apesar de serem relatados desde tempos remotos da humanidade, os OVNIs tornaram-se mais conhecidos de 50 anos para cá, como consequência natural do grande avanço da tecnologia humana na captura de imagem e na difusão da informação pelos meios de comunicação. Os ufólogos são pessoas que dedicam uma parte do seu tempo e esforço para pesquisar e investigar informalmente o suposto fenômeno. Outros exemplos de objetos e fenômenos frequentemente confundidos com discos voadores são os sinalizadores de emergência, balões meteorológicos e de festas juninas, meteoritos entrando na atmosfera terrestre, nuvens lenticulares e lixo espacial entrando na atmosfera terrestre. Disco voador é um objeto, né, estranho, não identificado. Além dessa música aí que a gente soletrou aí um pouco da letra, né, do Raul Seixas, nós temos uma composição também de 70 anos passados, né, chamada Disco Voador, composta por Palmeira. Minha mãe até gostava muito de cantar essa música. Eu vou ler a letra dessa música para vocês verem aí como a música sertaneja também tem, né, compositores de qualidade. Vamos lá. Tomara que seja verdade, que exista mesmo o disco voador. Que seja um povo inteligente que traga para a gente a paz e o amor. Se for para o bem da humanidade, que felicidade esta intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Se Deus, que é todo-poderoso, fez este colosso suspenso no ar, por que não pode ter criado um mundo afastado da terra e do mar? Tem gente que não acredita, acha que é mito os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filhos, o Senhor também pode ter outros mundos. Os homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Ao invés de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bombas. Mas não se esqueça que por mais que cresça, que perante Deus qualquer gigante tomba. Nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade. Quem planta vinha, colhe uva. Quem planta chuva, colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo, que nesse mundo que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. Então tá aí uma bonita letra de uma música sertaneja, né? Composta há 70 anos pelo Palmeira e que fez muito sucesso na década aí de 50 e 60 e até hoje ainda é tocada, falando aí, né, dos discos voadores. Então era isso o nosso assunto de hoje. A gente espera vocês na quarta-feira para mais uma entrevista aqui no nosso canal Biografias Bambuienses. Até lá, um abraço a todos.